Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Meus irmãos, até tentei fazer um vídeo ao vivo na internet para falar sobre uma palavra de Deus que eu estava meditando agora à noite e eu queria compartilhar essa palavra com vocês e meditar em cima da vida de um homem que quase ninguém escuta falar na Bíblia. E o nome dele é Eude. Eude. E esse homem, ele foi um instrumento de Deus para o povo de Israel numa determinada época. E assim como ele foi um instrumento de Deus na vida dos israelitas, na vida do povo de Deus, assim ele quer fazer comigo e ele quer fazer com você. Mas ele tem que encontrar espaço para que isso possa acontecer, né? E vocês vão entender o que Deus quer dizer nessa passagem. Tá lá em Juízes, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Então a palavra do Senhor ela fala assim: Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel recomeçou a praticar o que era mal aos olhos de Deus. E nós sabemos que o que é mal aos olhos de Deus é o que? É o pecado. E quem estava cometendo o pecado? O próprio povo de Israel, né? E continuando. Por esse motivo, o Senhor fez com que Eglon, que era o rei de Moabe, se tornasse mais poderoso que os israelitas. Aparentemente, o que aconteceu? O pecado deu mais poder para Eglon, que era o rei, né, de Moabe, do que os israelitas. Mas olha o que acontece. Eglon conseguiu estabelecer uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Marchou contra Israel, derrotou-o e tomou-lhe Jericó, a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel foram dominados e serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então outra vez os filhos de Israel clamaram a Yahvé, e o Senhor lhes suscitou um salvador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Por seu intermédio, ou seja, por intermédio de Eude, os israelitas enviaram o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Ou seja, os israelitas mandavam o pagamento dos tributos através da vida de Eude até o Eglon, né, o rei de Moabe. Eude havia confeccionado uma espada de 2 gumes, com 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado junto à coxa direita debaixo da roupa. Foi mais tarde levar o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. E uma vez entregue o tributo, Eude dispensou os carregadores, e entretanto ele voltou do lugar onde estavam os ídolos de pedra, próximo a Gilgal, para dizer ao rei: Ó rei, traga uma mensagem secreta para lhe entregar. Então o rei ordenou silêncio, e todos os que se achavam ao redor do rei saíram. O rei ficou só, assentado em sua cadeira real na sala de verão no terraço. Eude chegou bem perto dele e esclareceu: Traga uma mensagem de Deus para ti, ó rei. Imediatamente o rei se levantou do trono. Então, rapidamente, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da sua coxa direita e a cravou na barriga do rei. Tão violento foi o golpe que toda a lâmina e o cabo da espada penetraram no ventre do rei, e a gordura se fechou sobre a espada sem que Eude pudesse retirá-la. Então Eude saiu pelo corredor, tendo fechado atrás de si as portas da sala de cima e trancado o ferrolho. E versículo 24. Assim que ele saiu, chegaram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e imaginaram: ele deve estar aliviando o ventre no banheiro da sua sala privativa.
Aguardaram muito tempo, por enquanto nem sempre o rei abria as portas do cômodo superior. Por fim, cansados de esperar, tomaram a chave e as abriram, e lá estava o seu senhor caído no chão morto. Durante o tempo em que os servos ficaram esperando, Eude escapara. Passou novamente pelo local das imagens de pedra e chegou com segurança a Seirá. Assim que entrou na cidade, tocou o chofar, a trombeta nas montanhas de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele na sua frente. E ordenou-lhe: Segue-me, porque o Senhor entregou o vosso inimigo, Moabe, nas vossas mãos. Israel o seguiu, pois, e tomaram posse dos vaus das passagens do Jordão que conduziam a Moabe, e não permitiram ninguém atravessar o rio. Naquela oportunidade mataram aproximadamente 10.000 moabitas, todos eles homens fortes e valentes, mas nenhum só escapou com vida. Naquele dia Moabe foi vencido por Israel, e a terra experimentou um tempo de paz que durou 80 anos. O juiz e líder que seguiu a Eude chamou-se Shangar Ben Anate, Sangar, filho de Anate. Ele exterminou 600 filisteus com um simples aguilhão de manejar bois, e assim ele também foi considerado um libertador do povo de Israel. Então, olha só o que acontece quando nós obedecemos o que o Senhor fala. Olha como Eude foi um libertador do povo de Israel na época de Eglon. Eglon, ele foi dado poder a ele, né, através do quê? Através do pecado do próprio povo de Israel. E o povo de Israel, os israelitas, nós sabemos que são na Bíblia a gente fala que são os filhos de Deus, né? Dos próprios filhos de Deus, ou seja, os próprios filhos de Deus fizeram o que era mal perante ao Senhor. E por isso, a palavra diz que por isso Eglon ficou mais poderoso que os israelitas, né? Só que no meio do povo de Israel, porque a palavra do Senhor ela diz que no meio do trigo ao joio, né? E que nem todos que estão em Israel são israelitas. E a gente tem que estar atento a isso, irmãos. Que nem todos que se dizem filhos de Deus, que se dizem cristãos, são aqueles que estão mesmo em Deus, que são israelitas. E no meio daquele povo que pecou, ainda existiam aqueles que estavam puros, né? Que não tinham pecado. E através da oração deles, Deus levantou Eude. E Eude ele foi levantado como o quê? Como uma pessoa que foi levantada para entregar os tributos, né, para o rei Eglon. Só que Eude tinha o quê? Tinha nas suas mãos, né, que ele tinha colocado debaixo da roupa, uma espada que ele mesmo havia construído. Ele mesmo havia construído uma espada de 45 centímetros e colocado ela debaixo da sua roupa, né? E o que a espada representa na vida de um cristão? É a palavra de Deus. E o Senhor me fez meditar. E o que significa isso? Que nós, cristãos, nós devemos estar sempre com uma palavra afiada, uma palavra de Deus, uma palavra. Por isso que é importante que nós estejamos sempre lendo a palavra de Deus e pedindo a revelação do Espírito Santo, né? Porque nós temos que ter essa espada afiada junto conosco, né? Para que nós possamos usar na situação que Deus colocar, né? E Eude com aquela espada que ele construiu, né? E na sua função, que era de levar os tributos ao rei, ele usou aquela palavra e matou o rei dos Moabitas, né? O rei de Moabe. E, ou seja, que representa o que pra gente ali na palavra? O inimigo, né? Aquele que estava sendo exaltado pelo pecado, né? Que estava se dando poder
para ele através do pecado. Então, Eude chegou, pegou aquela espada que ele mesmo construiu e ele, num golpe certeiro, acertou o rei e o matou. Ou seja, matou aquele que estava matando, prejudicando o Israel, né? Então, na nossa vida, o que a gente pode tomar para a nossa vida essa palavra? Nós temos que ter uma palavra preparada. Importante que nós possamos estar lendo a palavra de Deus, estar meditando na palavra de Deus a cada dia para que possamos ter uma palavra que possamos livrar o nosso povo das mãos do inimigo, né? E quando eu falo os nossos povos, o nosso povo é a nossa casa, que nós possamos livrar o lugar onde nós estamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja em qualquer lugar que Deus nos colocou e nos colocar, nós temos que ser como Eude, com uma palavra que nós possamos ter vinda direto dos céus, para que nós possamos derrotar o inimigo e livrar o nosso povo, livrar a nossa casa, livrar o nosso trabalho, né? Não digo nosso emprego, mas o lugar onde nós trabalhamos. Ou seja, os israelitas ali que não tinham sido contaminados pelo pecado, eles oraram a Deus e Deus levantou Eude, né? E talvez no nosso emprego, talvez na nossa casa, talvez no meio da nossa família, talvez na nossa amizade, na nossa escola, na nossa faculdade, enfim, no lugar onde Deus nos colocou, existem pessoas que estão orando para que sejam levantados homens e mulheres de Deus para que sejam aquele local ou aquele círculo familiar, círculo de amizades, enfim, seja liberto do pecado ou das mãos do inimigo, né? E o Senhor me colocou muito forte isso no coração, para que nós possamos ser como Eude. Eude foi libertador naquela época do povo de Israel. E assim o Senhor quer que nós sejamos libertadores também aqui no nosso tempo, da nossa família, no nosso emprego, em qualquer lugar que o Senhor nos colocar. Ele quer que nós sejamos como Eude, nós sejamos libertadores, para que o Senhor possa conceder a vitória, em nome de Jesus. Então foi isso que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para que eu podia estar compartilhando com vocês. Amém? Um grande abraço e uma lição que, igual eu falei no meio do vídeo, é que o Senhor ele quer que nós possamos estar sempre meditando e buscando de Deus uma palavra afiada para que possamos derrotar o inimigo. Que nós possamos ser como Eude, em nome de Jesus.